Graça e paz, Igreja Batista Monte Hermon. Mais uma semana estamos aqui a estudar um pouco, na nossa escola bíblica digital. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o jejum, Eu convido você neste momento a elevar teu pensamento em oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, te louvamos e te agradecemos por mais uma semana. Que o teu amor, que a tua paz esteja conosco. Ensina-nos a andar nos teus princípios. Obrigada por tudo, é assim que te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos falar hoje, como eu já tinha dito, sobre o jejum. O texto básico encontra-se no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 16 ao 18. E o versículo para decorar, também Mateus, capítulo 6, só que 17 e 18. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer ao homem que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém. Vamos entender o que é o jejum, Nós sabemos que entende-se por jejum justamente a abstinência voluntária de alimento. A pessoa delibera para si mesma ficar sem se alimentar por um determinado tempo. E o jejum ele é feito por vários motivos. Nós vamos ver, justamente o jejum no Velho e Novo Testamento, algumas citações, E sabemos que a Bíblia é um livro que fala e muito sobre o jejum. Muitas vezes o jejum é citado como prática do povo israelita e dos cristãos. Vamos ver alguns exemplos. No Velho Testamento nós temos Moisés jejuou 40 dias e depois outros 40 dias. Lá no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 28 e Deuteronômio, capítulo 9, versículos 9 e 18. Os homens de Jabes e de Gileade jejuaram por causa da morte do rei Saul e de seus 3 filhos, Vemos lá em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 13. Davi jejuou por seu filho doente, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 16. Elias jejuou 40 dias, 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. E aí Acabe, reprovado por Elias, jejuou em arrependimento. 1 Reis, capítulo 21, versículo 27. E Esté e os judeus em Susã jejuaram. Esté, capítulo 4, versículo 16. E lá no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 25, fala que os ninivitas jejuaram em arrependimento. Isso no Velho Testamento nós temos essas citações. E também no Novo Testamento nós encontramos quem? Ana servindo a Deus, no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 37. Jesus jejuou 40 dias, lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 2, e também Lucas, capítulo 4, versículo 2. Paulo jejuou depois de sua conversão, no livro de Atos, capítulo 9, versículo 9, nós temos falando. E os líderes da igreja em Antioquia jejuaram antes de enviar os missionários. Também no livro de Atos, capítulo 13, versículos 3. Por que jejuar? A Bíblia apresenta vários motivos para jejuar. Ao lado do jejum de forma positiva, ela relata também o jejum feito de forma errada, com razões negativas. Eis alguns motivos para se jejuar, evocar uma graça, um favor de Deus, uma cura, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16, para receber proteção contra o mal, temos em Esdras, capítulo 8, versículo 21, para afligir a alma a fim de alcançar bênçãos de Deus e recordar bênçãos passadas, temos lá em Levítico, capítulo 16, versículos 29 e 31. Para disciplinar-se, para demonstrar arrependimento, como foi falado aí há pouco tempo no livro de Jonas, o povo de Nínive, Jonas, capítulo 3, versículo 5. Em sinal de tristeza, como foi feito lá, que o povo, jejuou também, em relação à morte de Saul e seus 3 filhos, Nós temos lá no livro 1 Samuel, capítulo
31, versículo 13, e para obter também, não é? Para obter poder espiritual, né? No livro de Mateus, capítulo 17, versículo 21, nos ensina que há demônios que só serão expelidos mediante jejum e oração. Observe, né, que esses são os motivos, né, por qual devemos jejuar. E aí, nós não podemos, né, nós não devemos jejuar com más intenções, né? No caso, no livro de 1 Reis, capítulo 21, versículo 12, nos mostra que o motivo, né, o de Jezabel para condenar Nabote, um justo, né? O de Saul, proclamado para o seu exército, que foi um erro, pois o povo estava na batalha e precisava de forças para lutar, não é? Houve aquele jejum que as pessoas lá iam se abster do pão, não é? E eles iam para a guerra e precisavam estar bem alimentados. E dos inimigos de Paulo que jejuaram para matá-lo, lá no capítulo de Atos, no capítulo 23 do livro de Atos, versículo 21. Então nós devemos jejuar por motivos que nos faça melhorar interiormente, né? Que nos faça crescer espiritualmente. E os tipos de jejum? O jejum completo é o jejum em que se dispensa o alimento tanto sólido quanto líquido. Não deve ser um jejum muito prolongado. Se muito longo, ele pode ocasionar complicações à saúde. Devemos ter, né, o problema mais simples aí que pode acontecer é a desidratação. Nós devemos ter sabedoria, não é? Para jejuar. Diz a Bíblia que no jejum feito por Jesus, ele nada comeu. Lá no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 2. Ele nada diz sobre ter ou não bebido. Por isso, muitas pessoas acham que Jesus bebeu água naqueles dias, mas isso não pode ser assegurado. Os jejuns de Moisés e Elias foram atípicos, sendo prolongados e sem uso de água. Paulo fez um jejum de 3 dias, durante os quais nada comeu e nem bebeu. No livro de Atos, capítulo 9, versículo 9, nos diz. E temos também aí o jejum parcial, a abstenção de alimento sólido. Neste caso, se toma água apenas ou sucos. Se for prolongado, digamos de 7 dias em diante, recomenda-se o uso de suco de frutas naturais e abstenção também de iguarias. Neste caso, a pessoa dispensa, né, os quitutes, carnes e etc., né, ingere apenas alguma pequena quantidade de alimentos, né, de alimentos e ainda básico. Nós precisamos ter sabedoria para jejuarmos, não é? Nós temos aqui no livro de Daniel 10:3, onde ele fala, né, que Daniel fez, né, manjar desejável, não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum, né, o jejum de Daniel. A pessoa que se dispõe a jejuar precisa saber que está bem de saúde, especialmente se não apresenta problemas estomacais. É muito sério, você precisa se cuidar, você precisa cuidar da sua vida espiritual e você precisa se certificar também da sua saúde, né? É necessário sabedoria. Quando jejuar? Quando se tem uma dificuldade, uma decisão a tomar, não é? Considere o caso de Esdras, capítulo 8, versículo 21, da igreja em Antioquia, Atos, capítulo 13, do 1 ao 3, né? Do povo, né, em arrependimento, como tem os ninivitas, né, os ninivitas em Jonas, capítulo 3, versículo 5. Jejuar regularmente, determinar 1 dia ou 2 na semana para jejuar todas as semanas. Nós temos as referências aí de Zacarias, capítulo 8, versículo 19, Lucas 18, versículo 12. Então, esse tipo de jejum é o recomendado para os que desejam obter, não é, o poder espiritual. E como jejuar? O que conta o jejum é a atitude com que se jejua. Nosso coração deve estar ligado ao de Deus, não é? Nós precisamos jejuar não para fazer a nossa vontade, jejuar com arrependimento sincero. Jeremias 14, 12 nos fala. O jejum deve ser aliado à justiça e à misericórdia. Isaías
capítulo 58, versículo 6 nos esclarece. E às vezes o jejum deve ser acompanhado de quebrantamento e até choro, né? Nós vamos ver, né, também devemos jejuar humildemente. Jejuar, né, já deve ser um ato de humildade. A Bíblia chama o jejum de afligir a alma. Nós precisamos ter humildade. Jejuar com oração. A oração e o jejum devem andar juntos. Você não vai jejuar e nesse dia você não vai falar com Deus. Ao contrário, nesse momento que você estiver jejuando, aí é que você vai estar mais ainda conectado com Deus. E qual o valor do jejum? O valor do jejum, em muitos aspectos, é misterioso. A Bíblia não é explícita em muitos casos de jejum. Às vezes, a ordem é jejuar e nada mais. Certamente, o jejum é o meio de buscarmos a Deus. Às vezes é para conseguirmos poder espiritual, às vezes para nos aproximar do Senhor, quando sentimos, um pouco assim distante na fé. Então aquilo ali também nos alimenta, ali também nos revigora, né? No livro de Mateus, capítulo 9, versículo 15, ele vai, mostrar um pouco mais desse valor do jejum. E para nós concluirmos, o jejum é uma das práticas cristãs em todo o tempo. Não há mandamento bíblico para que jejuemos, mas há indicação por parte de Jesus de que isso seria uma prática de seus seguidores. Ele não nos manda jejuar, mas ele diz: quando jejuardes, lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 17, li agora há pouco. Portanto, jejuemos o quanto pudermos e enchamos-nos da graça do Senhor Jesus. Amém? Então, que você possa, ter aprendido um pouco mais sobre o jejum, Você vai refletir como se deve fazer o jejum completo, E nós vamos, nessa busca, de crescer espiritualmente, aprendermos também a jejuar, A jejuar, e sabemos que de já o jejum e a oração, elas devem andar lado a lado. Deve ser uma constante, na vida do cristão. Amém? Então, meus amados, aqui fica o meu abraço e que você possa, ter aprendido um pouco sobre o jejum. Recorre lá na Bíblia, nas citações, dos capítulos e versículos, dá uma relida e desejo a você